Sem dúvida, nós estamos vivendo na geração mais próspera da história da humanidade. E nós também estamos vivendo na geração que tem mais recursos para buscar informações. Informações a respeito de qualquer assunto. E por causa desses motivos e de outros também, o ser humano tem se afastado de Deus e tem desaprendido a depender de Deus. No decorrer da história, o ser humano sempre dependeu de Deus. Mas com todas essas informações e com todos os desvios por causa da maldade do ser humano, o ser humano tem desaprendido a depender de Deus. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre a necessidade do ser humano depender de Deus. Mais uma vez eu te agradeço pela sua companhia, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Todos os dias nós somos tentados a viver uma vida independente de Deus. Todos os dias nós somos tentados a fazer tudo, absolutamente tudo, com a força dos nossos braços. Agora eu quero te perguntar, quantas vezes essa semana você não esqueceu de levantar, acordar e pedir a bênção e a proteção do Senhor para aquele dia específico? Quantas vezes você não esqueceu ou deixou de orar pedindo ao Senhor que escolhesse para você um companheiro, uma companheira? De repente apareceu aí um homem, uma mulher que você acredita que seja de Deus, mas você nem consultou ao Senhor e já está entrando neste relacionamento. Quantas vezes nós não esquecemos de orar a Deus antes de uma entrevista importante de emprego? Percebe? Todos os dias nós somos tentados a viver uma vida independente de Deus. E esta geração está cometendo este pecado porque tudo que foi feito para Ele e por Ele. E o Criador dos céus e da terra é aquele que comanda todas as leis do universo. Agora vai lá comigo em Juízes capítulo 6, vamos ler apenas o versículo 14, que diz assim: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? Aqui nós vemos, primeiramente, que Gideão estava no lagar malhando o trigo. O lagar era uma espécie de buraco e o lagar não era local de malhar o trigo. O lagar era um local de pisar as uvas, uma espécie de buraco. E Gideão só estava ali porque ele estava escondido dos medianitas para não perder ali o que ele estava plantando e colhendo. De repente aparece um anjo do Senhor e fala para Gideão: O Senhor é contigo, homem valente. E ele retruca dizendo para o anjo: Como o Senhor é comigo se nós estamos aqui sendo oprimidos? Gideão demonstra que conhece a palavra de Deus. Mas é muito interessante porque neste versículo 14, nós vemos primeiramente que o texto fala que o Senhor virou para Gideão. Olha só que interessante. Nos versículos anteriores, só trata que o anjo estava falando com Gideão. E de repente aqui no versículo 14, nós vemos o Senhor virando para Gideão. Outra versão vai dizer que o Senhor olhou para Gideão. O que seria esta frase que o Senhor falou para Gideão quando olhou para ele? Esta frase, vai nesta tua força, significa que o esperar de Gideão chamou a atenção de Deus. Se você é uma pessoa que quer chamar a atenção do Senhor Deus Todo-Poderoso, você precisa ser uma pessoa que a sua esperança tem que estar nele. Todos aqueles que obedecem à palavra de Deus, todos aqueles que dependem de Deus em todas as áreas de suas vidas, estes são aqueles que chamam a atenção de Deus. Quando Deus olha para Gideão e diz para ele: vai nesta tua força, ele está fazendo referência ao versículo anterior, quando Gideão disse: nós estamos sendo oprimidos, Senhor, e o Senhor não está fazendo nada. O Senhor é aquele que libertou o povo de Israel da escravidão do Egito. E nós precisamos pontuar isso, queridos, porque essa geração está se esquecendo de Deus. Essa geração não quer mais esperar Deus, não quer mais depender de Deus. Muitos cristãos pulam processos. Muitos cristãos estão vivendo uma vida independente de Deus.
E esse é um grande problema quando você passa a fazer tudo com a força do seu braço, esquecendo daquele que te deu fôlego de vida. Vai lá comigo em Lucas. Vai lá comigo em Lucas, capítulo 12. Vamos ler o versículo 19, que diz assim: Então direi à minha alma: tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Versículo 21. Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, este texto está dizendo a respeito das pessoas que só se preocupam com os recursos deste mundo e esquecem de depender de Deus. Sabe aqueles que trabalham e juntam riquezas só pensando nas coisas deste mundo? Devemos tomar muito cuidado, queridos. Devemos tomar muito cuidado para não esquecermos das coisas espirituais e apenas pensar em coisas materiais. Viver uma vida independente de Deus também significa esquecer o espiritual. Se você não ora, não busca a presença de Deus, significa que você está tentando viver uma vida independente de Deus. Quando Deus olhou para Gideão e disse para Gideão: vai nessa tua força, ele estava dizendo para Gideão: é isso aí, continua esperando em mim, porque todos os recursos que você precisa para vencer os midianitas, você vai encontrar em minhas mãos. O Deus que foi com Gideão é o Deus da igreja. E muitas coisas vão acontecer nesses últimos dias que nós já estamos vivendo. E aqueles que viverem uma vida independente de Deus, estes vão estar naquele grupo que apostatarão da fé. Bom, eu sei que você é um crente firme, fiel a Deus, por isso eu quero te agradecer pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e sem dúvida eu te aguardo no próximo vídeo.